A Parashat Shavua, Parashat Pinchas. As 5 filhas de Tzloferhad compareceram diante de Moshe, dizendo que seu pai morreu sem deixar filhos. Elas teriam direito à terra, pois haviam saído do Egito, mas as porções da terra eram divididas entre os homens. E no momento, elas seriam apenas descendentes mulheres. Essa situação é uma situação até então atípica na história de nosso povo na caminhada para Eretz Israel, porque não havia uma legislação específica sobre como lidar com esse assunto. Então eu vou usar de alguns termos jurídicos para a gente falar um pouco sobre isso. Nessa circunstância, Moshe vai funcionar como uma forma de advogado. Provavelmente, os anciões eles foram consultados a respeito dessa situação. Vale lembrar que aqui os anciões eles funcionavam como a Suprema Corte. Eles não tiveram a resposta. Dessa forma, Moshe ele vai funcionar como uma forma de advogado. Ele vai advogar consultando o juiz supremo, nesse caso Akadosh Baruch Hu. E qual é a resposta que ele vai ter? A resposta de Hashem, o magistrado supremo, é que elas terão direito sim de herdar a terra que era de seu pai. Esse caso concreto abre margem para surgimento do entendimento de que a partir deste momento esta será a lei quando alguém falecer não tendo filhos. Dessa forma, uma petição ela foi apresentada pelas filhas de Tzloferhad, né? A instância imediata, que era a Suprema Corte da época, que foi levada a Moshe, e Moshe posteriormente a Kadosh Baruch Hu, com essa decisão de que esta seria a lei quando alguém morresse sem deixar filhos. Essa petição apresentada pelas filhas de Tzloferhad, filho de Hefer, filho de Gilad, filho de Mahir, filho de Menashe, filho de Yosef. Está escrito assim, Bamidbar 27 primeiro. Por que não falar simplesmente filho de Tzloferhad ou filho de descendente de Yoshe e Yosef? Rashi explica que essas moças elas eram descendentes de Yosef, como está no texto, né? Segue uma cadeia genealógica até chegar no Yosef. E Yosef era apaixonado pela terra de Israel. Ele pediu aos seus irmãos, as pessoas na época, que jurassem que levariam seu corpo para a terra de Israel quando eles entrarem na terra. Mesmo após 5 gerações, os descendentes de Yosef que não queriam que seus restos mortais ficassem na terra do Egito. Por isso, essa demanda por parte dessas moças, talvez a intenção deles fosse o valor monetário, ou os bens, neste caso, os bens imóveis, né? A terra. Que a terra poderia produzir
através do cultivo ou do uso da terra para cuidar de animais e, através disso, ter um retorno financeiro. Mas não era isso, pois o nome dessas moças, elas estavam mencionadas aos nomes de Yosef Atzadik e Menashe, seu filho, demonstrando a pureza de suas intenções. Segundo nossos sábios, Tzlofechad é uma opinião de que ele era o homem que juntou lenha no Shabat. E por esse motivo, ele ficou preso, ele foi condenado e posteriormente julgado com a sentença de morte. Seguiu todo o processo judicial, desde a prisão até a condenação. Segundo o Talmud, Tzlofechad fazia parte dos Ma'apilim, que foram os homens que resolveram ir à terra de Israel a todo custo, mesmo depois de Moshe Rabbeinu haver dito de que não fossem, porque Hashem disse que não eram para eles irem. Em ambos os casos, tanto o homem que carregou lenha no Shabat e os Ma'apilim, não importa agora para a nossa linha de raciocínio em qual deles se encaixaria Tzlofechad, em um dos dois ele se encaixaria, segundo a opinião dos sábios, eles foram mortos entre o primeiro e o segundo ano do início do Êxodo. Então, assim, se essas moças elas tivessem interessadas no retorno financeiro que essa demanda lhe proporcionaria por rebanhos, ouro, tesouros e terra, elas teriam procurado Moshe no início do Êxodo, já que era a configuração temporal ideal para que elas entrassem com uma demanda desse tipo, né? Uma demanda de direito sucessório. E não no fim do Êxodo, já no 40º ano de êxodo pelo Egito, prestes a entrar na terra de Israel. E para finalizar, 2 comentários interessantes. O primeiro, a nobreza de espírito do pai dessas moças, Tzlofechad, porque se ele foi o homem que carregou lenha no Shabat para mostrar a gravidade de fazer um trabalho proibido no Shabat, ou, segundo o Talmud, se ele fazia parte dos homens que foram, por vontade própria, contra as ordens de Moshe, à terra de Israel e tombaram no caminho, em ambos os casos, mostra que este homem tinha um desprendimento de alma muito elevado e não era à toa de que ele era descendente de Yosef, porque Yosef deu sua própria vida para cumprir a Torá, como ele também morreu para cumprir a Torá e para ajudar as pessoas. Essas moças, elas não brigaram pelos bens de seu pai. Por isso, Rashi afirma que Yosef e os seus descendentes, eles amam a terra de Israel. Shabbat Shalom ve Kol Tuv.